Deus foi trabalhando. Inclusive, no último curso que eu fiz, no último dia, no curso de Casados para Sempre, a palavra veio também. Os irmãos trouxeram a mesma palavra que eu ia falar aqui esta noite. E Deus, eu vi que Deus estava trabalhando na minha vida sobre isso. Deus estava trabalhando sobre a ansiedade na minha vida. E eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre essa passagem da Bíblia. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa passagem, inspirado por Deus, parecia que ele estava olhando para o mundo de hoje. Parecia que ele estava olhando para nós. Porque o mundo que nós vivemos hoje, um mundo de aflições, um mundo de lutas, um mundo com pressa, enfim, o mundo que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, o Paulo pegou e mandou essa palavra para nós, que mesmo com isso tudo, nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Amém, irmãos? Mas o que nós podemos tirar dessa palavra aqui? A primeira verdade que nós podemos tirar é que ansiedade, irmãos, é pecado. Ansiedade é pecado. Mas por que ansiedade é pecado? Na palavra de Deus aqui, não diz que, meus irmãos, por favor, não andem ansiosos. Ela não diz aqui, meus irmãos, se vocês conseguirem, fiquem longe da ansiedade. Não, a palavra está nos dando uma ordem. Ela diz, não andeis ansiosos. E o que acontece quando a gente descumpre uma ordem da Bíblia? A gente peca, não é? Então, a ansiedade é pecado, irmãos. E nós devemos fugir disso, né? Às vezes você pode estar se perguntando assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que essas lutas estão chegando até mim? Por que tudo isso acontece na minha vida? Eu estou te mostrando essa noite, irmãos, um vãozinho, uma frestinha por onde que o pecado pode estar chegando até a sua vida e você às vezes nem percebe, através da ansiedade. Se vocês olharem, irmãos, eu peço que olhem um pouquinho mais atrás no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 25, lá vai dizer assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, Jesus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Jesus sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe o que você veio buscar aqui essa noite. E com certeza você vai receber o que veio buscar aqui essa noite. Amém, irmãos? Porque Jesus diz assim ainda, continuando. O que nós devemos fazer então? Diz o apóstolo Paulo que antes de tudo
antes de tudo, sejam as vossas petições conhecidas a Deus pela oração e pela súplica. Então, seus problemas, joguem para Deus. Supliquem, orem, levem tudo o que está acontecendo, todas as suas aflições, todas as suas angústias, levem a Deus. Mas aí você me pergunta, mas aí eu vou estar livre das aflições? Livre das aflições não, porque a palavra mesmo diz que no mundo vos tereis aflições. Mas diz no capítulo, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer essa paz esta noite? Você veio buscar essa paz esta noite? Então entregue o que você está fazendo, entregue teus problemas, as tuas aflições na mão de Jesus. Mas como é que é essa paz, pastor? Eu não conheço essa paz porque aqui eu não posso explicar, porque diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Dá para explicar a paz, pastor? Não tem como explicar a paz de Deus. Dá para explicar a paz de Deus? Não dá para explicar a paz de Deus, mas você pode experimentar essa noite. É só largar nas mãos dele tudo que você precisa. Pega a hora, passa para Deus tudo que você está necessitando esta noite. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Deixe na mão de Jesus toda a ansiedade que te preocupa, todas as tuas aflições, e você vai ter um amigo verdadeiro, um amigo em todas as horas que você pode confiar. Amém? Lance ele sobre toda a vossa ansiedade sobre ele, e você terá essa paz de Deus prometida. Amém? Que Deus vos abençoe com essa palavra. Amém.